Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais um conteúdo de sociologia aqui. Refletir um pouco sobre um tema importante que é um tema do segundo ano do ensino médio relacionado a relações de trabalho e modos de produção. Então eu já fiz um videozinho aqui sobre Fordismo e Taylorismo e agora a gente vai falar sobre Toyotismo, que o nome se origina da fábrica Toyota, porque ele foi implantado primeiro na fábrica Toyota de automóveis, e ele se caracteriza por ser o que inicia a terceira revolução industrial, que a gente chama em história de terceira revolução industrial. E do que se trata? Vamos recapitular um pouquinho aqui características do Fordismo. O Fordismo, que foi de 1910 a 1960, ele foi um processo de produção em larga escala de produtos, né? E isso gerava um estoque imenso e a ênfase da produção estava na quantidade de produtos para serem vendidos, que a gente chama de produção em massa. Isso gerou um operário que só participava de uma parte do processo da produção, por isso, quando a gente faz uma análise sociológica sobre isso no impacto da vida do profissional, do trabalhador, a gente observa que ele tinha uma noção apenas de parte do processo. Ele era especializado em algo e todo o restante do processo da produção ele era alienado. No toyotismo isso não ocorre. Por quê? Porque no toyotismo o trabalhador ele vira um trabalhador polivalente, multifuncional. Ele participa de variadas partes do processo da produção, lembrando que essa produção não é em massa. É o que a gente chama de just in time, feito para aquela hora, ou seja, não há estoque. Então, a ênfase da produção, ela está dada no consumidor, na demanda do consumidor. A ênfase da produção não é dada no estoque, na quantidade, certo? Então, a gente passa a ter uma customização desse produto. O que significa customizar? Personalizar. Ele vai de acordo com a demanda, ou seja, a procura por aquela mercadoria. Então há uma grande mudança entre características do sistema fordista e taylorista, características do sistema toyotista. E essa mudança reflete a mudança social ali, tá? Então, você tem uma redução da mão de obra, porque se você não tem operários fazendo uma parte específica e todos fazem várias partes do processo de produção, você retira, você não precisa de tantos operários, então você tem uma redução da mão de obra, tá? Uma flexibilização e uma flexibilidade e agilidade desse trabalho, e essa questão do just in time, que é o estoque zero, né? E isso reflete também uma pesquisa. O toyotismo ele começa a trabalhar com o que a gente chama de pesquisa de mercado. Mas por que uma pesquisa de mercado? Porque aí você só vai produzir o que o mercado demanda, né? O que o mercado procura. Então você tem um outro tipo de sociedade. Por isso a terceira revolução industrial. E aqui a gente vai ter uma flexibilização dessas máquinas e um processo não de alienação no sentido de conhecimento do processo inteiro de elaboração da mercadoria, mas um processo de redução de direitos, precarização de direitos desses trabalhadores, tá? Não que não fosse antes, né? Mas sob um outro olhar. Então é interessante observar aqui. E até hoje a gente tem esse sistema toyotista do sistema just in time, tá? Do estoque zero. Então, quer dizer, na verdade você tem uma diminuição de desperdício, porque você só fabrica o que vai ser realmente
consumido ou comprado. Por isso a necessidade da pesquisa de mercado, tá? Então, quais são as grandes inovações aqui, as grandes mudanças? Na mudança numa linha de produção, com uma ideia de produção completamente diferente do Fordismo, com uma outra realidade. O operário passa a ter uma outra realidade, tanto da visão do processo inteiro, quanto do reconhecimento do seu trabalho e também da precarização dele, uma vez que ele faz tarefas multifuncionais, tá? E acho que agora, como um resuminho, é só. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma informação resumida. Sim, o toyotismo ele surge após a Segunda Guerra Mundial, quando exatamente a gente era necessário uma redução, né, de estoques, tá? Tá um barulho absurdo na rua, não sei se isso está vindo aqui pro áudio. Eu queria falar aqui uma outra questão resumida. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas enfim, basicamente é isso. Depois eu faço um outro vídeo falando mais sobre características do toyotismo, mas é sempre importante entender essa dinâmica do que veio primeiro e o que transformou essa alteração que está completamente atrelado às mudanças da sociedade, tá? Então, no próximo vídeo eu explico melhor sobre isso, tá bom? Um abraço.